Graças a Deus. Vamos fechar os olhos, colocar a mão no coração. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor amado, começando a nossa semana, o nosso dia, dando as primícias, Senhor, da nossa vida ao Senhor, meu Pai. As primícias do nosso tempo, o melhor do nosso dia para o Senhor, meu Pai. Isso é um privilégio. São privilégios, meu Pai, que poucos vencem, poucos vivem, porque escolheram não viver, Senhor. Porque está à disposição de cada um de nós. E nós podemos escolher o Senhor, meu Pai. Outros talvez escolham a cama, o conforto, mas todos aqueles que buscam uma vida confortável, meu Pai, estão vivendo uma vida muito desconfortável. Porque o desconforto é a raiz do progresso. Quando nós nos desafiamos, quando nós acreditamos, quando nós rompemos, Senhor, nós enfrentamos coisas para que nós possamos crescer. Então eu te peço, Senhor, que dia após dia nós possamos desenvolver essa graça, meu Pai, essa resiliência, essa força, meu Pai, essa vontade de estar na Sua presença, Pai. Que nós nunca venhamos a sucumbir, Senhor, aos padrões malignos, meu Pai, deste mundo, da porta larga, das facilidades, daquilo que as pessoas vão sendo achatadas, vão sendo acomodadas, vão sendo levadas, meu Deus, por pensamentos, sentimentos, opiniões, e se esquecem da opinião do Senhor, se esquecem daquilo que está na Sua palavra, naquilo que nós já ouvimos e sabemos. Que nós possamos ser como Pedro, Senhor, que quando todos estavam abandonando porque achavam a palavra muito difícil, ele mesmo disse: para onde iremos, Senhor? Para quem iremos? Nós cremos e sabemos que Tu és o Cristo. Então eu te peço, Senhor, que cada um de nós saiba o seu lugar, que cada um de nós saiba onde deve estar, meu Pai. Porque nós cremos e sabemos que Tu és o Santo, meu Pai. Nós cremos e sabemos que este é o único caminho, Senhor. Nós cremos e sabemos que não há outro jeito, Senhor. Só há esse jeito, só há um modo, Senhor, da nossa vida fluir. Sendo fiéis ao Senhor. Porque o Senhor é fiel. Para que possamos, Senhor, atrair para a nossa vida esse favor. Coloca temor em cada um dos nossos corações. Nos ajuda, Jesus. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos por falhas, por pecados, por erros, por negligências, por atitudes imaturas, erradas que tivemos, Senhor. Talvez até hoje de manhã já, Senhor. Talvez por alguma imaturidade, meu Pai. Nós talvez já tivemos algo errado nesta manhã, um pensamento errado, uma palavra mal colocada. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Do contrário, nós vamos fracassar, nós vamos sucumbir. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas mentes, das nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor nos ajude. Ajude a vencer, ajude a romper, ajude a amadurecer espiritualmente, amadurecer emocionalmente todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, Jesus. Coloca o temor em cada um dos nossos corações. Abençoa o nosso povo, Senhor. Que o Senhor possa encontrar corações abertos, que o Senhor possa encontrar corações sinceros, meu Pai. Corações desejosos em fazer a Sua vontade, desejosos em Te buscar, em Te agradar. Que o Senhor encontre corações, meu Pai, que são terras férteis, para que a semente da palavra venha germinar, meu Deus, e criar raízes. Porque a Sua palavra nos diz, meu Pai, que o semeador saiu para semear, o semeador lançou as palavras. E algumas terras, meu Pai, não tinham profundidade. Alguns terrenos não tinham alicerce, não tinham profundidade para que aquela raiz pudesse penetrar. Mas que o Senhor encontre nas nossas vidas o solo fértil
para que a sua palavra crie raízes e que as mudanças aconteçam, porque assim como disse João Batista, o arrependimento, a mudança, ela é palpável, ela não é subjetiva, ela é objetiva. Ela é palpável, um fruto é objetivo. Mostrem frutos de arrependimento, mostre obras, atitudes, modos de viver, de agir diferentes. Então a mudança não vai acontecer na minha mente, a mudança acontece na minha vida. Então quando nós cremos no Senhor, meu Pai, nós podemos viver a mudança. E o crer não é falar que cremos. O crer são obras, são fé com obras. Então eu te peço, Senhor, nos ajude em tudo que nós precisamos romper e vencer neste dia. Porque tudo que nós temos é este momento, este período, Senhor, esta oportunidade. Então tem misericórdia de nós e nos ajude em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essas vidas, meu Pai, obrigado por hoje, Senhor. Obrigado por este dia, que é um presente. O dia que o Senhor fez é o nosso presente. Então nos ajude a aproveitar este presente vindo do Senhor para as nossas vidas. Que saiamos daqui, meu Deus, neste dia, muito melhores, muito mais abençoados do que quando chegamos. Em nome de Jesus. Que possamos terminar este ano vivendo, testemunhando e declarando que já é, meu Deus, o melhor das nossas vidas até então. Porque a vida com o Senhor é sempre de altos, nunca de altos e baixos. Uma vida longe do Senhor é altos e baixos, mas com o Senhor é um ano melhor do que o anterior. Com luta, sim, com desafio, sim, mas com a certeza também, sempre da vitória. Então essa é a nossa segurança, meu Pai. O mundo tem aflições e o justo tem aflições. Todo mundo tem problemas, mas o Senhor livra o justo. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda em nome de Jesus. Fala profundamente em cada coração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Amém, pessoal? Diga comigo, por favor, volte a acreditar na palavra. Mais forte, pessoal, volte a acreditar na palavra. Volte a acreditar na palavra. Volte a acreditar na palavra porque talvez alguns deixaram de acreditar. Talvez um dia acreditaram, um dia estavam numa situação muito difícil, creram, se lançaram no Senhor, mas talvez por alguma razão aquilo ficou adormecido. Aqui em Romanos 15:13 diz assim: o Deus da esperança, fala esperança e alegria. O Deus da esperança e alegria vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Então, quando eu deixo de crer na palavra, eu deixo de ter alegria e esperança e paz. O Deus da esperança e alegria vos encha de todo gozo e paz. Então, quando nós cremos na palavra do Senhor, nós recebemos a alegria, a paz no Senhor. Então, somente a palavra é que ela nos dá sustentação. Sustentação especialmente emocional. Porque se eu paro de crer na palavra, eu passo a ter o quê, pessoal? Fala comigo, sentimentos confusos. Quando nós não cremos na palavra, nós começamos a ser atacados e a ficar envolvidos com uma série de coisas. Mas quando eu tenho segurança na palavra, eu tenho paz. Quando eu não tenho segurança na palavra, eu começo a me encher de um monte de sentimentos. São medos, são aflições, são angústias, é opressão. Então, o Deus da esperança e alegria
Então, o nosso Deus, Ele é o Deus de esperança e de alegria. Então, se eu estou vivendo sem esperança, sem alegria, eu não estou sendo guiado pela palavra de Deus. Porque quando eu creio nesse Deus, que é o Deus da esperança e da alegria, eu recebo a paz. Eu tenho paz. Então, a palavra de hoje está falando, volte a acreditar na palavra. Porque nós somos o resultado, nós estamos vivendo o resultado de alguma fé. Seja uma fé que tem me levado a rompimentos, seja uma fé que tem me levado a fracasso. Tudo é uma fé, tudo é uma crença. Então nós somos o resultado da nossa fé, da nossa crença em alguma coisa. Se não é em Deus, a gente já sabe, não vai funcionar. Então se eu não creio na palavra, eu estou crendo em alguma mentira. Fala comigo, se eu não creio na palavra, eu estou crendo em alguma mentira. Se eu não creio na palavra de Deus, eu estou crendo na palavra de alguma coisa. Seja de um amigo, seja das notícias, seja das minhas próprias aflições internas, eu estou crendo em alguma mentira. E eu quero ler um exemplo para você, que está aqui em João 11, a partir do 1º. Vamos por partes. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Todo mundo pode ter um dia, né, que vem um problema nas nossas vidas, né? Então, chegou um dia, aconteceu que Lázaro ficou doente. A gente pode ser acometido de alguma coisa, uma notícia, né? Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, a Bíblia já deixa claro que essa mulher, essa família já era uma família que tinha fome de Deus, era sedento pelo Senhor. Então, estava lá, envolvido com o Senhor. Não era uma turma que só estava lá de espectador. Não, eles tinham experiências com Deus. Essa menina, essa Maria, ela acreditava realmente, de fato, no Senhor Jesus, nas palavras do Senhor Jesus. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Lázaro ficou doente. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram, meus queridos? Avisa Jesus. Avisa Jesus. Porque eles acreditavam em Jesus. Qual é a primeira coisa que você faz quando você se encontra num problema? Será que você tem a atitude de Marta e Maria? Será que a primeira coisa que você faz quando você recebe uma notícia, um diagnóstico, uma ameaça, ou qualquer coisa nesse sentido, você vai: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, me ajude. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Ou será que a gente já sai fazendo ligações para pessoas, pedindo ajuda, se informando sobre, ou você conhece algum médico aí diferente para ter uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião, uma quinta opinião sobre essa situação? Você pode me fazer isso, você pode me emprestar aquilo, você pode me fazer aquilo outro. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa que elas fizeram foi correr para Jesus. Nós precisamos de Jesus. Jesus, nesse momento, é o que vai saber lidar com essa situação. Lázaro está doente. Lázaro parece estar piorando. Então não é uma gripinha, tanto que ele morreu. Não foi uma gripinha, uma dor no pé, que ele bateu o pé, não, foi algo sério. Então não bastava chamar o médico, não bastava tomar um chazinho, nós precisamos de Jesus. Tem coisas e coisas, pessoal. Tem coisas e coisas. Tem coisas que você resolve. Você vai lá, você resolve. Furou um pneu, você resolve. Está com febre? Toma um dipirona. Você resolve. Mas tem coisa que é só Deus. Tem coisa que está infinitamente além da nossa alçada e do nosso alcance. Mas não está fora do alcance de Deus. A maioria vai para todos os lugares,
E quando tudo dá errado, tudo se esgota, todas as alternativas cessam, aí ela vai para Deus. Ainda bem. Ainda bem que ainda vai para Deus. Mas não precisava ser a última opção. Não precisaria ser aquela, depois que tudo dá errado, que a gente afunda mais um pouco, é mais longe, é mais difícil ainda para sair daquele buraco. Mas tem que ser a nossa primeira opção. Alguma coisa não está indo bem, alguma coisa não está caminhando da forma que deve ser. Vamos para Deus, vamos entender. Aquilo que não está fluindo direito, tem a coisa errada. Porque o Deus que nós servimos é o Deus de paz, é um Deus de vitórias, é um Deus que nunca nos prometeu que não haveria lutas nem batalhas, mas nos prometeu vitórias. Então, se coisas não estão indo, nós precisamos analisar. A gente está buscando por essa saída no lugar certo, na fonte certa. Marta e Maria fizeram isso, eu vou buscar em Jesus. Ao ouvir isso, Jesus disse, esta doença não acabará em morte. Fala comigo, é para a glória de Deus. Vamos juntos, por favor. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, a primeira reação quando nós temos um problema é ter essa convicção. Esse problema não veio para me destruir. Esse problema não veio para acabar com a minha vida, para me fazer perder tudo. Esse problema veio para que Deus seja glorificado através dessa vitória, desse livramento, através da minha vida. Então, tudo na Bíblia é um exemplo para nós. Jesus falou, isso não é em morte, isso não vai acabar em morte, isso não vai acabar em tragédia, isso não vai acabar em derrota na sua vida. Isso é para a glória de Deus, para que você seja um testemunho vivo. Porque Deus não é glorificado quando você é despejado, Deus não é glorificado quando você é humilhado, Deus não é glorificado quando você vive aí capengando na vida. Deus não é glorificado nada disso. Deus é glorificado quando a nossa vida se torna um testemunho. Olha o que acontece quando uma pessoa busca Deus. Aí aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que está no fundo do poço, ela vê, por que a sua vida está assim? É Deus. Ah, eu quero conhecer esse Deus. Ou seja, Deus sendo glorificado através da sua vida. Deus se tornando mais famoso ainda através da minha vida e da sua. Isso é um grande privilégio, isso é um grande presente. Então, todas as vezes que nós formos tentados a acreditar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? Eu estou sem saída. Se alinha a Deus. Se alinha a Deus e diga, isso é para a glória de Deus. Essa situação é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Para que você seja glorificado por meio dela. Para que a sua vida seja uma glória. Para que você dê fruto de glória. Então, o que nós estamos enfrentando, nós temos que ter essa fé, essa visão. Volte a acreditar na palavra. Tudo é para a glória de Deus. Esse entendimento, pessoal, esse entendimento muda tudo. Porque se nós entendermos de verdade esse versículo, por exemplo, todas as nossas reações serão diferentes. Um casamento, ele não é glorificado na desunião, nos xingamentos, nas brigas. Ele é glorificado porque o mundo já é assim. Ele é glorificado quando tem lá duas pessoas maduras. E se o outro ainda não é maduro, pelo menos que tenha um maduro ali. Um maduro, um que seja espiritual, um que seja realmente de Deus, não emocional, mas espiritual. Que luta por aquela família. Porque um casamento destruído não glorifica a Deus. Mas um casamento restaurado, sim. Filhos perdidos não glorificam a Deus, o mundo já está cheio. Mas filhos bem encaminhados glorificam a Deus. Então, vai para todos os lados da sua vida, leve para todas as áreas. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Filhos para a glória de Deus, casamentos para a glória de Deus, saúde para a glória de Deus, prosperidade para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Deus é glorificado com a nossa vitória, então nós podemos ser instrumentos poderosos
para que o nome do Senhor seja engrandecido através da minha vida. Então nós precisamos pensar como Davi. Lembra de Davi? Quando estava todo mundo falando do tamanho do gigante, o Saul falando que ele não poderia enfrentar aquele desafio, a nossa postura tem que ser como de Davi. Eu pude enfrentar um leão. Deus me deu graça para enfrentar um leão. Deus me deu graça para enfrentar um urso. Então Deus vai me dar graça para enfrentar mais essa situação. Você já deve ter vencido inúmeras situações. Se Deus te deu graça antes, por que não daria agora? Se Deus te livrou antes, por que não livraria agora? Se Deus te abençoou e você teve testemunhos e vitórias para contar, por que não daria agora? Se o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, mas será que a fé é a mesma? Como o Senhor disse, porventura acharia fé na terra? Pode ser que a palavra é a mesma, Deus é o mesmo, mas pode ser que a fé, a postura diante dos problemas não seja mais a mesma. Talvez tenha se distraído. Então, eu já enfrentei a doença, eu já enfrentei o desemprego, eu já enfrentei a crise no casamento, eu vou enfrentar mais essa, porque eu venci as outras, Deus me ajudou. Então nós temos que levar a vida dessa maneira. Olha como é que a gente falou no primeiro versículo. O Deus da esperança e alegria vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Então, da mesma forma que as pessoas se acostumam a um estilo de vida acomodado, por exemplo, tem aquelas que se acostumam a um estilo de vida de adrenalina, de desafios. Não tem aquelas pessoas lá no interior que elas chegam às 5 da tarde, elas sentam lá no alpendre e ficam lá vendo os carros passarem, não é assim? Acostumou. Mas não tem aquelas pessoas que elas precisam subir uma montanha, elas precisam pular de um avião, elas precisam de andar de moto rápido, eles não precisam de uma adrenalina, porque ela gosta daquilo, ela adora aquilo. Então, da mesma maneira, nós nos habituamos, nós nos acostumamos a um estilo de vida de fé, um estilo de vida guiado pela fé, um estilo de vida de vitórias, um estilo de vida de testemunhos. Porque quando você vê que a receita funciona, você não quer outra receita. Se você vê que aquilo está funcionando, você está tendo respostas, você está sendo abençoado, por que eu vou parar agora? Se Deus te abriu portas, se Deus te curou, se Deus te abençoou de diversas maneiras, por que agora eu vou mudar a receita? Então o ser humano, ele se acostuma a tudo. Se acostuma tanto a não poder ficar quieto, precisa ter uma adrenalina, como ela se acostuma a ser uma pessoa pacata, passiva. Então, da mesma maneira, se nós um dia tivemos uma atitude, uma fé de rompimentos, por que agora eu vou retroceder? E se talvez eu nunca tive uma atitude de rompimentos, eu preciso ter. Porque senão nós vamos sempre viver num estado, numa condição, inferior àquela que eu poderia viver. O Senhor tem coisas incríveis para todos nós. Não é para o outro ou para o outro. É para todos nós, para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. O que muda a nossa vida não é a escola, não é onde nasceu, não é o que estudou. É a fé que tem. É a fé. A gente olha na Bíblia, cada pessoa, Deus trabalhou de uma forma. Uns tinham mais estudo, outros não tinham, outros tinham nascido num lugar, outros nasceram em outro. Uns eram livres, outros eram escravos, e Deus pôde usar todas aquelas pessoas. A gente vê no próprio grupo de Jesus, pessoas de todos os tipos, mais cultas, mais inteligentes, mais chucras, mais simples, e Ele pôde usar todas elas, porque elas permitiram. Porque Deus quer usar cada um de nós, mas o ponto não é se Ele quer usar, é se eu permito. No 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou quantos dias, pessoal? 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia.
traz para a sua vida agora. Quando você recebe uma notícia negativa, o que você faz? Você imagina Jesus aqui? Meu Deus, o Lázaro está doente. Pega, vamos sair correndo. E sai com a sandália soltando o pé, e sai sem esquecer o negócio para trás, e nem terminou a refeição e já saiu correndo. O que ele fez? 2 dias. Esse é o modo de uma pessoa que confia na palavra. Uma pessoa que confia na palavra de Deus, ela reage desse jeito. Jesus não saiu correndo desesperado. Deixa eu correr lá para resolver isso agora, antes que ele morra, meu Deus. Tem pessoas que elas não agem pela fé. Então elas agem de modo desequilibrado. Ela já não dorme mais, ela já começa a desanimar, ela já começa a chorar, ela já começa a ter uma atitude descontrolada, ela já começa a ligar para todo mundo, ela já começa a fazer planos de derrota, ela já começa a ter uma série de reações que só estão levando ela para o fracasso. Porque a gente sabe, pessoal, por que, por exemplo, por que quando tem um acidente, por exemplo, e o marido, a esposa é médico, por que o pronto-socorro lá, o bombeiro, o médico, o socorrista lá, ele não permite que o marido, a esposa, ou o filho, né? Ou às vezes machuca um filho, não deixa os pais, mas eu sou também médico. Por quê? Porque eles não têm estrutura emocional, eles estão misturando as coisas. Então, pessoas guiadas pelas emoções, elas agem de forma descontrolada. Mas pessoas guiadas pela fé, elas agem desse jeito. Elas pensam, elas não agem no impulso, elas reagem baseado na fé. Isso é para a glória de Deus. Calma. Está todo mundo, e agora o que você vai fazer? O que você vai fazer? Liga para o fulano, pede ajuda para o fulano. Calma, calma. Vamos orar. Calma. Não adianta agir assim. Não adianta agir dessa maneira descontrolada que a gente não vai resolver nada. Tem gente que começa a ficar descontrolada, ela não pensa mais. Ela não tem reação, ela faz bobagem. Então a gente precisa centrar a nossa mente para que nós venhamos a tomar uma decisão inteligente. Então Jesus ouviu a notícia de que Lázaro estava doente. E ele amava muito. Ele amava tanto que ele deixou mais 2 dias lá. Então, quanto mais a nossa fé cresce, mais a nossa fé evolui, melhor vão ficando as nossas reações diante dos problemas. Então, se eu sou ainda uma criança espiritual, obviamente que as minhas reações também serão imaturas, vão ser descontroladas. Mas quando a minha fé cresce, melhor fica a minha resposta. Então ele não saiu correndo desesperado. Ele não saiu antes por quê? Por conta de um propósito. Essa situação é para a glória de Deus. Então essa situação é para que o nome do Senhor seja glorificado através desse problema. Então eu não vou sair antes, porque eu tenho um propósito. Essa situação virará um testemunho. Olha a gente falando dele até hoje. Estes disseram: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vai voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Eu vou lá para acordar ele. Lázaro estava morrendo. A palavra está falando, Lázaro estava morrendo, estava doente. A palavra diz, Jesus amava ele. Mas ele ficou 2 dias. Se parece que nas nossas vidas alguma coisa está demorando,
significa que Deus não se importa comigo? Sim ou não, pessoal? Significa isso? Jesus ficou 2 dias a mais, sabendo da gravidade do problema. Quer dizer que ele não amava de verdade Lázaro? Não é porque alguma coisa está demorando a acontecer que Deus não se importa. Não é porque alguma coisa está demorando que Deus se esqueceu. Então não é, Deus nos ama, Deus amava Lázaro, no entanto ficou 2 dias. Simplesmente, Ele sempre sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. A gente, se puder, a gente evita as dores. A gente quer alívio, mas Deus quer que a gente cresça. Seus discípulos responderam, olha só, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Não, disse que estava bem mal já. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Não, não é sono. Ele estava... Obviamente, quem morre e está em Jesus, ele está dormindo mesmo. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, fala comigo, estou contente. Estou contente. Como assim? O senhor está contente porque uma tragédia aconteceu? Não. É o propósito. É o propósito. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Ah, tá, Jesus. O senhor está feliz que ele morreu? Não, eu estou feliz que agora a obra vai ser maior. A obra vai ser mais extraordinária ainda, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, não falou na cara de Jesus, falou aos outros, falou nas costas, vamos também para morrermos com ele. Vamos também para morrermos com ele. É isso que ele quer que a gente faça. Que a gente vá lá junto com ele para morrer também. Então o Senhor nos mostra isso. Olha a cabeça do Tomé e olha a cabeça de Jesus. Olha a cabeça de alguém maduro espiritualmente, aquele que confia no Senhor, daquele que só está lá assistindo, está lá espectador. A gente não pode ser espectador das coisas. A gente precisa ser um participante. Vamos lá morrer com ele. Olha a postura de Jesus. Ele está dormindo. Está tudo bem. Deus faz tudo com propósito. Lázaro, a morte de Lázaro, pessoal, seria um marco muito mais importante do que apenas se Jesus curasse ele. Curar, eles já estavam acostumados, vendo Jesus curar. Mas ressuscitar alguém, aquilo se tornou um marco muito mais poderoso. A gente sabe das curas de Jesus, mas a gente também tem um exemplo do Senhor ressuscitar um homem já em processo de decomposição. 4 dias já. Então veja, o marco é muito maior. É igual o meu próprio testemunho. O marco de eu ter, sei lá, caído de uma escada, batido a cabeça, é um. O marco de eu ter o braço restaurado é outro. Não é verdade? O braço de ser curado de uma gripe é um. O marco de ser curado de um câncer é outro. Então nós temos aqui, Deus muitas vezes está testando e desenvolvendo a nossa fé para que aquele marco se torne muito mais poderoso. Porque curas a gente vê várias, a gente já vê várias na palavra, milhares aconteceram. Mas quando a gente fala de ressuscitar, aí o peso é muito superior. Então Deus permite muitas vezes situações nas nossas vidas que elas fiquem severas, que elas fiquem pesadas, para a gente mostrar onde está a nossa fé.
Por quê? Porque assim como você tem um filho, você quer que ele seja um homem de verdade, você quer que ele seja uma mulher de verdade, não um fracotinho, um molenga. Deus quer que a gente rompa. Deus quer que a gente rompa na fé. Senão a gente vai ser eternos fracassados. Pessoas molengas, pessoas sem vida, sem sonhos, sem ambição, sem luta, mornos, terrivelmente mornos, passivos demais. Deus quer que nós rompamos, a gente precisa romper. Jesus disse: eu estou feliz por ele estar nessa situação. Eu estou feliz que ele está para morrer. Porque aí vocês vão poder crer ainda mais em Deus. Porque se a gente chega e não acontece nenhum problema, tudo dá certo, tudo flui, é mais um dia com Jesus. Não, eu estou feliz que ele está morto, Lázaro morreu. Porque agora vocês vão crer de verdade. Porque muitas vezes a gente não crê de verdade. Muitas vezes a gente está esperando que alguma coisa seja favorável. Ele não foi uma cura, é porque tinha um remédio bom. Não foi uma cura, assim, é que tinha um doutor, assim, um médico, assim, espetacular, que trabalha ali no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, ele que foi o cara da situação. E o Senhor quer que nós creiamos nele. E não no advogado tal, que esse advogado, ele caiu na mão dele, a vitória na certa. Não, ele quer que nós creiamos nele. Quem podia ressuscitar Lázaro lá? Ninguém. Quem podia curar Lázaro de uma dor, de uma situação, uma infecção? Podia ter algum médico lá, dar um chá, fazer uma pasta de alguma coisa lá, enfim. Mas ninguém podia curar. Ninguém podia ressuscitá-lo. Então, muitas vezes, o Senhor permite situações extremas para que a gente venha crer nele. E quem está perto também. Mas sempre vai ter um Tomézão, um chato, um crítico. Jesus está trabalhando a nossa confiança nele. Mas muitos insistem em viver na incredulidade. Ele falou, essa doença é para a glória de Deus. E o Tomé está falando, é para a gente vai lá para morrer junto. Não está ouvindo nada. Não está ouvindo nada. Jesus está trabalhando a nossa fé, está trabalhando o nosso crescimento. E a pessoa está falando de morte, está falando de problema, está querendo contaminar as outras pessoas. Veja que essa atitude de Tomé foi para contaminar. Tem gente que a palavra está vindo, aí tem um outro do lado falando, não sei não. Já vi muita história dessa que não deu certo. Nem viu, mas adora falar que viu. Então a incredulidade mata a vida das pessoas. Tomé estava mais morto aqui do que Lázaro. Porque Tomé não acreditava em nada, mas a família dele, a família de Lázaro, acreditava no Senhor. Então todos os dias nós somos tentados com situações. Todo dia você sai com um leão para matar. Todos os dias nós temos dificuldades, notícias. Todos os dias você temos os nossos enfrentamentos. Mas o crente, ele não fica, você não vai ver um crente, um cristão, ali cabisbaixo, chorando no canto, esperando você perguntar como é que ele está. Não, vai parecer que ele está sempre maravilhoso. Vai parecer que ele não enfrenta problema nenhum, mas está enfrentando, mas a reação é como a de Jesus. A reação é, calma, isso é um propósito, é para a glória de Deus. Estou feliz que essa situação esteja acontecendo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Estou feliz que isso esteja acontecendo, porque eu estou crescendo, porque você, a pessoa que está perto, vai ser abençoada com isso. Vai acreditar na palavra. Então, um crente, ele não fica lamentando, ele é seguro na palavra. Ele é seguro na fidelidade do Senhor. O cristão, ele nunca se sente uma vítima. Ele nunca se sente um coitadinho. O cristão reage como um homem, como uma pessoa que confia em Deus. Um cristão de verdade, ele não age como Tomé. Tomé é um infantil, é uma criança ainda. Não é um homem, um maduro espiritualmente. Ele é uma criança. Vamos lá morrer, vai dar errado,
que a gente vai fazer lá? Tentaram matar a gente esses dias. Fala nas costas, tenta contaminar, se desespera, fala bobagem, se entrega, reclama, chora, não come mais, não dorme mais, não sorri mais para ninguém. Faz como a Ana. A Ana, todo ano, a Ana do Eucana, né? A mãe de Samuel. Todo ano era um trauma. Todos os anos que o Eucana e pegava a família dele para ir adorar o Senhor, era um trauma, porque já todo mundo sabia, a hora que for voltar vai ser aquele transtorno. A Ana já se preparava para o pior, o Eucana já se preparava para o pior, porque chegava lá, oferecia a Deus, pegava a carga, ficava oprimidos, as mulheres, a Penina provocava a Ana aceitava a provocação, aí chorava, não comia, ficava de bico, aí o Eucana tentava remediar a situação. Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos, Ana, sua vida não é boa, Ana, eu amo você, a sua vida é uma bênção, Ana, calma, não precisa ficar assim, Ana, mas não comia, não vai, ano que vem a mesma coisa, até que ela se levantou. Até que ela se levantou e mudou a vida dela. Parou de se achar uma coitada, uma vítima, eu sou uma desprezada, eu sou uma pessoa que nada dá certo na minha vida. Não, tudo era uma bênção na vida dela. Tudo era uma bênção. Então as pessoas sempre elas tendem a olhar para aquilo que elas não têm. Ela não olhava para a vida confortável que ela tinha, ela não olhava para o marido que amava ela não olhava para a vida abençoada que ela tinha, não tinha um problema de saúde. Ela podia ir lá todo ano, andar quilômetros para ir buscar Deus, mas ela não buscava, ela só acompanhava. Quando ela se levantou, aí ela buscou junto com o marido. Porque a gente vê esse detalhe na palavra, Eucana ia para adorar a Deus. Quando ela se levantou, todos se levantaram cedo e foram buscar a Deus. Tá lá, pode perceber. Que um momento, um tempo ali, um período do tempo, ele buscava sozinho. Outro período, ela se levantou e ambos estavam buscando juntos. Aí ela foi respondida. Então, quando eu me achar um coitado, uma vítima, eu não vou sair do lugar. Enquanto eu ficar fazendo igual o Tomé, ficar falando bobagem, ficar apresentando negatividade, não vai sair do lugar. Vamos aqui no 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Então estava uma comoção lá, né? Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo que pedires. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Seu irmão vai ressuscitar. Muitos falam como a Marta: Deus vai fazer tudo que que você pedir. Mas se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Que agora já foi. Agora já não dá mais. O Senhor vai te dar tudo, o Senhor vai abençoar. Deus é o Deus do impossível. Mas enquanto ele estava vivo. Muitas pessoas falam assim. Deus é o Deus do impossível, mas não nesse caso. Porque na minha situação é muito mais difícil. O meu problema é muito pior que o seu. A minha situação é muito mais desafiadora que a sua. Então ele é o Deus do impossível, porém há exceções. Tem gente que lida assim. Marta respondeu: eu sei. Marta é o tipo de gente que sabe de tudo. Não, eu sei. Eu sei que ele vai ressuscitar. Só que na ressurreição, lá do último dia, quando o Senhor voltar, quando o Senhor resgatar todo mundo, quando tudo for,
Eu sei, mas não agora. Deus vai dar tudo o que o senhor quiser, mas não agora. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, fala comigo, isso é muito forte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos juntos, pessoal, isso é muito forte. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar, mas lá no último dia, não, se você crê em mim, eu sou a ressurreição. Eu trago aquilo que estava morto para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que ele morra, ele vai viver. E quem vive, ó, estamos falando de nós aqui, ó. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Nós só continuamos a vida. Nós continuamos a vida, nós continuamos vivendo, você não vai morrer. Quando chegar o seu momento, você vai continuar vivendo. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois disso, de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Veja que Jesus estava na boa lá, né? Não foi visitar o túmulo, não entrou, não ficou desesperado, ficou lá fora esperando. Deixa eu falar com a Maria também. Estava lá. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que ia ser o papo da casa dela. Todo mundo falando a mesma coisa. Puxa, Jesus podia ter vindo, né? Nossa, por que Jesus não veio? Faz 2 dias que a gente chamou ele, gente. Faz 3, na verdade. Faz 3 dias que a gente chamou ele. Por que ele não veio antes? Se ele tivesse aqui, ele não teria morrido. Tanto que uma chegou e a outra chegou falando a mesma frase. Veja que essa era a conversa da casa deles. O senhor pode tudo, mas não nesse caso. Se o senhor tivesse aqui, não teria acontecido essa tragédia. Então nós temos sempre a tendência a analisar o que seria mais fácil para Deus. Percebe isso? Que a gente sempre tem a tendência de tentar ver o que é mais fácil para Deus. Se fosse mais cedo, se fosse só uma doença, daria para salvar o meu irmão. Então, se ele tivesse chegado mais cedo, se ele tivesse aproveitado enquanto ele ainda estava respirando, por quê? Porque eles já tinham visto curas, mas eles não tinham visto a ressurreição. Mas um morto de 4 dias, aí só tem que esperar na ressurreição do último dia mesmo. Aí só lá não sei quanto tempo, só quando Jesus voltar mesmo. Mas Jesus quis que ele morresse. Nossa, Jesus quer que eu morra? Quer. Especialmente o velho homem. Quer que morra mesmo, o velho homem. Velhas obras, velhas atitudes, a incredulidade, o velho padrão. Esse ele quer que morra mesmo. Então nós vemos aqui, ó. Deus muitas vezes permite que o pior aconteça, para que a nossa fé seja elevada. Afinal, não existe essa de, isso daqui seria mais fácil. O que é fácil para Deus? Tudo é fácil. Tudo é fácil para Deus.
Um morto para Deus de 1 hora ou de 4 dias é a mesma coisa. Mas para a gente muda alguma coisa? Morreu faz 2 minutos, morreu faz 4 dias. Para você muda alguma coisa? Para mim muda alguma coisa? Está morto ou não está? Você consegue fazer voltar? Não. Mas para Deus, faz 1 minuto, faz 3 horas, faz 1 dia, faz 1 semana, faz 1 mês. Para Ele não muda nada. Então nós temos a tendência de ficar medindo, fazendo cálculos do nível de dificuldade. Deus não faz essa conta. Deus quer simplesmente que a nossa fé seja esticada. Fala, minha fé precisa ser esticada. Então, desde o dia que você talvez está passando por um problema, desde o dia que você entrou neste problema, sua fé tem sido esticada ou sua fé tem sido diminuída? Porque o que nós já lemos aqui, Deus trabalha com um propósito. Deus gosta de fazer memórias, imagens. Olha o que nós falamos aqui, graças a esse milagre, nós cremos que podemos viver milagres. Se não tivesse essa ressurreição, tivesse, Lázaro foi curado de sua doença. Amém. Amém. Vimos muitas curas. Amém. Graças a Deus. Mas Lázaro volta à vida. Outra coisa. Outra situação. Então o meu problema, o seu problema não é nada para Deus. E graças a esses milagres que Deus tem feito na sua vida e quer fazer mais, é que nós podemos acreditar que Deus pode fazer ainda mais milagres. Graças ao milagre de um braço, nós podemos acreditar que Deus pode restaurar coisas muito graves. Tem gente que passa a vida inteira, que não pode dirigir, que não pode ficar sozinha, que tem que tomar remédio a vida inteira por conta de epilepsia. Eu também tive esse mesmo diagnóstico. Eu tomei remédio e não funcionava. Porque se essas pessoas que tomam remédio fossem curadas, elas teriam uma vida normal, mas elas não têm. Porque, primeiro, a medicina é limitada. Segundo, os remédios não são feitos para curar. Eles são feitos para manutenção. Porque senão não dá lucro, tudo tem que dar lucro. E o que dá mais lucro hoje em dia? Farmácia. Empresa farmacêutica. Então, o remédio na prática é isso. É uma forma de te manter vivo, gerando dividendos para eles. Então, se a pessoa aceita viver uma vida, porque agora você vai ter que tomar um remédio para o resto da vida, e seja, como falaram para minha mãe, seja grata, porque tem remédio, mas o remédio não curava. Se fosse bom, curava. Mas precisou de Deus. Porque eu continuei dando crise. Continuei tendo a epilepsia. Até que alguém foi lá e botou um basta naquilo. Então, às vezes, seu filho está numa situação, ele não consegue lutar. Você vai precisar lutar por ele. Mas chega um momento que você vai ter que lutar sozinho. Chega um momento que eles vão ter que lutar sozinhos. Eu, com as minhas filhas, a minha mãe pode orar, pode, mas quem tem que lutar por elas sou eu e a Mariana. Porque elas ainda não podem lutar, mas vai ter um momento também que eu não vou poder lutar mais por elas, só vou poder orientar e orar, mas vai ter as lutas delas. Elas terão os desafios delas, como nós temos os nossos. Cada um tem uma vida para cuidar. Cada um tem desafios para vencer. E cada um desses desafios se tornam testemunhos para a glória de Deus. Mas eu preciso voltar a crer na palavra. A única coisa que move Deus é a fé. Você fala, nossa, meu Deus, eu tenho 5 filhos aqui, e eu estou morrendo, eu preciso dessa cura. Isso não move Deus. Nossa, mas Deus vai deixar uma criancinha de 2 anos acontecer isso? Isso não move Deus. O que move Deus é a fé. Choro não move Deus. Reclamações não movem Deus.
Nada disso move Deus, mas a fé move. Porque a fé é o que muda. A fé é o que pode ser, é o caminho, é o começo das mudanças. Então Deus quer nos esticar. Então nós vemos aqui, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Você acha mesmo que Jesus chorou porque ele estava com dó das pessoas? Ou ele estava triste, com saudade de Lázaro? Você acha mesmo, pessoal? Não, ele não chorou porque ele estava com dó de ninguém, ou porque ele estava com saudade de Lázaro, porque ele sabia o que ia fazer. Ele tinha segurança no que ele ia fazer. Ele sabia que todo esse sofrimento, o Lázaro ter morrido, ia virar testemunha, ia virar alegria, ia virar festa daqui a pouco. Por que ele chorou? Porque desde Tomé até as irmãs, ele via incredulidade. Lembra daquela passagem que ele chegou em Jerusalém e chorou? Jesus, ao chegar em Jerusalém, Jesus chorou por ver a perda das oportunidades. As pessoas perdem muitas oportunidades. O Senhor muitas vezes está chorando, meu amigo, não faz isso com a sua vida. Acredite na palavra. Então você veja que Jesus como homem, agitou no espírito, ficou perturbado. Ele ficou vendo, um chora daqui, outro chora de lá, ele falando, ele vai ressuscitar, eu sou a ressurreição e a vida. Mas parece que não entra. Muitas vezes o Senhor está falando, a palavra está falando, mas a gente está falando para nós mesmos. Mas agora, então, mas não dá, sabe? Porque agora o tempo, o prazo, a situação é muito grave, a doença é muito grave, a condição que eu estou é muito grave. Tá bom, mas a palavra está falando outra coisa. A palavra está falando outra coisa. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Sim, a Bíblia diz que ele amava mesmo. Mas alguns deles disseram, olha o outro aqui, olha a outra turma. Ele abriu os olhos do cego. Não poderia ter impedido que este homem morresse? Eles nem acreditavam em Jesus, falavam que ele estava com um espírito de demônio. Falavam que ele era endemoniado, agora quer espetar. Curou o cego, por que não cura esse também? Então Jesus chora por conta da incredulidade. Não por conta de problema. Isso não move Deus, não move Jesus. Tanto que ele falou, eu estou contente, eu estou feliz por saber que ele está nessa situação. Então ele não estava triste, ele falou, eu estou contente, porque aquilo havia acontecido. Então muitas vezes, o Senhor, a gente vê aqui, Jesus ficou agitado por ver aquelas cabecinhas. Mas eu não mudo você, você não me muda. Se a pessoa não entender, não adianta. Somente as pessoas, somente você pode mudar você. Você não muda a sua esposa, você não muda o seu marido, você não muda um filho, você pode no máximo orientar, direcionar, explicar, orar, mas não mudar. Mudar, eu mudo eu, você muda você, e assim a gente tem que fazer. Tem uma pessoa, tem um psiquiatra, que ele uma vez falou, 2% das pessoas pensam, 3% acham que pensam, e 95% não pensa nada. Porque a gente vê aqui, as mesmas pessoas que criticaram, agora as mesmas pessoas estavam falando que Jesus podia ter feito alguma coisa. Essa daqui, esse sujeito aqui, essa turma que falou, ele abriu os olhos do cego. É aquela turma que, se você lembrar lá na palavra, é aquele que era o cego de nascença. Lembra que falou? Senhor, quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Ou foi ele que pecaram para que ele nascesse assim? Aí Jesus falou, nem uma coisa nem outra. Vai pecar antes de nascer? Como assim? A criança que não tem pecado pecou? Não, nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele.
Aí Jesus curou o cego, aí vieram os religiosos e chamavam, fizeram a cariação, chamaram os pais, lembra dessa passagem? Fizeram a cariação, não, ele é teu filho? É. Ele era cego? É. Aí o outro falava, não, não é esse não, é parecido com ele. Não é esse o cego que a gente está falando, o cego é outro. Esse daí nunca... Veja que a pessoa não pensa, fala bobagem demais. Aí perguntaram, já acho que é a terceira vez para o cego, você era cego mesmo? Fala a verdade, em nome de Deus, fale a verdade. Aí falou assim, eu já falei que eu era cego e agora eu vejo. O que vocês estão perguntando? Vocês querem ser discípulos dele também? Somos discípulos de Moisés. Vocês querem ser discípulo dele? Você é cheio de pecado. Aí começa a atacar. Né? É igual esquerdista. Esquerdista, quando não tem argumento, ele começa a partir para o ataque pessoal. Ali os religiosos queriam, porque queria pegar Jesus de um jeito. Curou no sábado, o cara era cego mesmo, estava todo dia ali num canto. Todo mundo via ele, mas fica invisível, né? Aí quando ele saiu daquela desgraça, opa, agora estamos vendo ele. Aí você é cheio de pecado, quer nos ensinar o quê? Aquele orgulho. Então esses mesmos que falaram, curou o cego, que não acreditou em Jesus, falou que era endemoniado, agora está falando, podia ter curado agora, podia ter feito diferente. Sempre tem alguém para palpitar. Por isso que a gente tem que ter identidade. É igual o técnico de futebol. Cada um tem a melhor escalação do mundo. Só o técnico que erra todas. Né? Mas você, a gente sabe muito mais do que o cara que vive para isso, estuda para isso, treina para isso, lê para isso, mas eu sei mais do que ele. Então veja, se as pessoas pensassem mesmo nas suas escolhas, elas não arruinariam com a vida delas, com reações emocionais. Eu não ia falar, eu não quero mais casamento, vou arrancar essa aliança, vou jogar fora, porque eu não quero mais, eu quero um divórcio. Você casou? Você não falou o quê? Que seu voto foi qual? Na alegria, na tristeza, na saúde, na adversidade, né? Você disse que era para toda a obra, né? Aí tira, faz show, aí tem filho, já tem inocente na parada aí. Tem inocente. Vamos ser arrogantes, orgulhosos, vamos ser egoístas, vamos botar, olha o mundo como é que está. Olha as crianças aí, quase todo mundo aí nas escolas são filhos de pais que são separados. Claro que há exceções, é igual quando vai falar de alguns assuntos, né? A pessoa quer defender o aborto, fala, não, porque tem mulheres que são agredidas, violentadas, tal. Mas a maioria não faz aborto por conta disso. A maioria não está se separando porque houve uma traição. Não, é por conta de coisas de relacionamento. Coisas que um não quer ceder para o outro. E Jesus nos ensina, maior é o que serve. Eu estou para servir. O mais sábio, ele cede. O mais sábio, ele renuncia. Porque ele não é egoísta, ele não quer ser egoísta. E Jesus renunciou tudo para o nosso bem. O diabo não quer abrir mão de nada. O diabo quis ser igual a Deus. O diabo quis enfrentar Deus. Jesus saiu da sua posição de Deus para a posição de servo. Então aqueles que não querem ceder, eles fazem as piores escolhas. Aqueles que não acreditam na palavra, aqueles que acreditam em mentiras, porque se eu não creio na palavra, eu estou acreditando em alguma mentira, ele faz as piores escolhas na vida dele. Porque quem não tem fé em Deus, tem reações dramáticas, desequilibradas, descontroladas. Mas quando você confia em Deus, o drama acaba, não tem drama mais. Não tem mais descontrole, joga trem no outro, e grita, e bate porta. Não, porque você tem o Espírito Santo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não tem mais essas algumas reações.
Ela não sai gritando, não sai desesperada, não sai jogando coisa, não sai pedindo favor para todo mundo, não, ele tem equilíbrio, exemplo de Jesus. Estou feliz porque isso aconteceu, vou ficar mais 2 dias, isso vai ser para a glória do Senhor, eu não vou mais agir assim. Quem confia em Deus não faz drama. Porque a incredulidade faz as pessoas viverem dopadas. Eu preciso desse remédio. Se eu não tiver esse negócio, eu não vou conseguir dormir. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir emagrecer. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir vender. As pessoas se enchem de trens, de coisas, de situações de fora para curar um problema de dentro. Então enche de remédio. Porque eu estou triste, eu preciso de um remédio. Eu estou triste, eu preciso de comida. Eu não estou me sentindo, eu não consigo dormir. Por quê? Porque é uma ansiedade. Aí começa a se dopar, se medicar. E fica angustiada, e fica depressiva, e começa a não se cuidar, e fica descabelado, e não escova o dente, e não vai trabalhar, e deixa a casa uma bagunça. Por quê? Emoção, sentimentos, não tem força. Sentimentos. A pessoa vai paralisando, a pessoa vai travando a vida dela. Por quê? Porque ela não reage com a fé. Não reage lutando com a fé. E cada vez que a gente vai sucumbindo a essas coisas, vai ficando mais difícil de sair. Por isso que nós precisamos ser rápidos. Começou a sentir uma opressão, começou a sentir uma angústia, ora rapidamente. Pega o seu óleo, unge e expulsa essa situação, porque senão vai ficando pior, vai criando força, vai criando raízes. E fica muito mais difícil. Mas nós precisamos acreditar nisso. Uma pessoa que não carrega, não vive com o Espírito Santo, não está preenchida do Espírito Santo, ela não tem paz, ela não tem alegria. E com Jesus, a gente leu no primeiro versículo, eu vou ler de novo para você daqui a pouquinho. Com Jesus nós recebemos tudo, nós recebemos todas as bênçãos. Mas eu preciso acreditar nisso, porque se eu não acreditar, nada vai mudar. Mas a palavra diz que eu já recebi tudo. Pedro disse isso, se eu não me engano, eu li essa semana. Acho que foi Pedro. Que nós já recebemos todas as bênçãos celestiais, dos domínios espirituais. Então eu posso ter recebido tudo, força, graça, saúde, inteligência, espírito, mas se eu não acreditar nisso, eu não tenho nada. Mas se eu acredito nisso, eu recebo tudo. Eu preciso acreditar, isso é a fé. Então a pessoa não acredita. O Tomé não acreditava, esse povo aqui não acreditava, no entanto criticava. A pessoa não crê, mas ainda fala. Vive naquele emocionalismo. Não acredita, mas está botando problema, botando defeito, achando ruim. Aqui no 38, Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Só a Marta de novo aqui, querendo ensinar Jesus. Às vezes a gente quer ensinar Jesus. Senhor, já passou de hora. Senhor, não tenho o que fazer. Senhor, olha o dia do mês. O ano já acabou, Senhor, não tem mais o que fazer, não. Já faz 4 dias, Senhor. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? O Senhor já não falou? Tirem a pedra. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui,
para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então nós vemos aqui, pessoal, tire a pedra. Nós precisamos tirar a pedra da incredulidade. Porque a pedra impede o milagre. A pedra impede que Lázaro saia. A pedra, a incredulidade, impede que o milagre aconteça nas nossas vidas. A pedra impede a operação de Deus na sua vida. Não há como viver os milagres sem tirar a pedra da incredulidade. Não dá para viver o milagre sendo incrédulo. Não dá para falar, não, Deus pode tudo, mas menos nessa situação. Não, porque Deus é tudo para mim, mas esse problema não tem como mudar. Então muitos querem ensinar como Deus tem que trabalhar. Deus, se o senhor tivesse chegado mais cedo, se o senhor fizesse desse jeito, a gente vai dando um plano para Deus. E o senhor está falando, eu não te falei? Eu já não falei? Que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então está faltando o quê? Crer. Não está faltando palpitar, não está faltando dar opinião, não está faltando chorar, não está faltando reclamar, está faltando crer. Porque reclamar, murmurar, desesperar, muitos fazem bastante. Muitos já fizeram de sobra e não deu certo, porque não vai dar mesmo. Mas está faltando talvez fazer algo que não é feito há muito tempo, que é crer. Volte a acreditar na palavra. É o nome desse culto. Eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Se eu não creio, eu não verei a glória de Deus. Se eu não crer na palavra, se eu não crer no que Deus está falando, eu não verei a glória de Deus na minha vida. Eu vou ver na dos outros. Eu vou ficar aplaudindo a vitória dos outros. Mas isso não é o que Deus tem para mim nem para você. A gente tem que se alegrar com os que se alegram, sim. Você está testemunhando, glória a Deus para você. Mas eu também tenho que contar meu testemunho. Glória a Deus, que Deus te abençoe infinitamente mais, você conte milhões de testemunhos. Mas eu também tenho que ter os meus. Eu tenho que viver os meus milagres. Eu preciso tirar as minhas pedras. Eu preciso vencer a maldita incredulidade. Então, se eu não crer, eu não vejo a glória de Deus. É simples. Para Deus é simples. Tira a pedra que o morto sai. Tira a pedra, tira a incredulidade que a vitória vai chegar. Mas muitos não pensam, o que a gente acabou de falar. Se as pessoas pensassem, elas não fariam as escolhas estúpidas que elas fazem. Então, se elas pensassem, elas pensariam nas escolhas. Por que não pensam? Porque agem na emoção. Pessoas emocionais, elas casam por emoção, elas separam por emoção. Elas mudam de trabalho, mudam de cidade por emoção, e também elas mudam de lá por conta da emoção. Ela começa alguma coisa pela emoção, e ela para também na emoção. Então, pessoas emocionais, elas são sempre como a onda do mar, estão sempre oscilantes. O mar nunca é estável, o mar simboliza a instabilidade. Você vai no mar, você tem sossego? A onda está sempre lá te incomodando, né? Você nunca consegue, eu queria ficar aqui só igual um jacaré, né? Só aqui, só de boa. Não, aí você vai para um lago, você vai para um rio. Para o mar você não consegue fazer isso. Mas que ele esteja super calminho, ele está te jogando. Ele está te jogando. Então a palavra nos mostra, Rubem era comparado ao mar. Você é instável, Rubem. Você é instável como o mar. Então nós precisamos ter um equilíbrio, acreditar na palavra. A palavra que nos dá segurança. A palavra, quando ela nos dá segurança, eu tenho o equilíbrio. Porque uma pessoa que ela não está pensando nas escolhas que ela tem feito, elas são vitimistas, elas têm opinião para tudo,
Elas têm um monte de certezas. Lembra que a Marta sabia de tudo? Eu sei, Senhor. Eu sei que ele vai ressuscitar. Senhor, só te dando um toque, tá, Jesus? Só para te ajudar. Ele já está morto há 4 dias, tá? Ela sabe de tudo. Marta era especialista. Mas o Senhor está falando, eu não te falei? Eu já te falei lá atrás. Que se você cresce, você veria a mudança dessa situação? Mas aí a pessoa ela não reage. Que aí está o problema de muitas pessoas. Ela não reage, ela acha, não, vai passar. Ela vai no positivismo. Ela vai no otimismo. Não, é só uma fase, daqui a pouco passa. Esse casamento está ruim, vai melhorar. Eu não vou fazer nada para melhorar, mas vai melhorar sozinho. Meu filho está difícil, as coisas estão difíceis, minha vida financeira está piorando, mas vai melhorar. Do além, né? Do além, eu não estou fazendo nada de diferente, eu não estou buscando diferente, eu não estou trabalhando diferente, eu não estou reagindo diferente, mas vai melhorar. Veja como muitas vezes a gente tem atitudes com uma cegueira violenta. Então ela tem certeza de tudo, ela sabe de tudo, vai melhorar, vai dar certo. Como vai dar certo? O que eu estou fazendo para que aquilo dê certo? Só estou esperando melhor? Só estou sendo otimista? Não, não vai ser assim. Aí a pessoa vai se convencendo. Ah, não, é uma fatalidade, né? Todo mundo tem isso. Esse todo mundo aí a gente já aprendeu com a nossa mãe, você não é todo mundo. A hora que a gente quer justificar alguma coisa, mas o meu amigo fez isso, o meu irmão fez isso, mas você não é ele. Se ele pular da ponte, você vai pular também. Deus fala isso para a gente. Você não é todo mundo. Na verdade, o Senhor fala o contrário, você é único. Você é especial. Então não é, uma fatalidade, acontece. Não, isso é o conformismo, a gente vai aceitando. Vamos aceitando. Então falta propósito. Isso está acontecendo na minha vida para que a glória do Senhor se manifeste. Então eu vou lutar. Vou lutar. Eu vou reagir. Do contrário, eu vou morrer. Eu vou morrer na fé. E a vida vai entrando numa espiral de derrota. Ela perde um pouco aqui, depois ela perde um pouco ali, ela vai levando. Não, vai melhorar. Vai perdendo um pouco mais. Não, vai melhorar. Calma, vai, dá um tempo, vai melhorar. E vai afundando mais um pouco. Vai afundando mais um pouco. Vai piorando o casamento, vai piorando os negócios, vai piorando a vida, vai piorando a saúde. Não, vai melhorar. Daqui a pouco, o que sobra? Vai entrando numa espiral, vai entrando, vai piorando. E as pessoas viciadas, tem pessoas que são viciadas num estilo de vida autodestrutivo. São viciadas num estilo de vida autossabotador. Ela tem preguiça para buscar a Deus. Ela não tem disposição para lidar com os problemas na casa dela. Não tem disposição. Está com o saco cheio, está nervoso, está chateado, também estou magoado. Não é só eu que erro. E cada um vai apresentando suas desculpas. Então ela vai convivendo com tudo que está errado. Ela vai aceitando. Estou aceitando, meu casamento está esfriando. Estou aceitando que minha saúde não está legal. Estou aceitando que a minha vida não tem resultados. Estou aceitando que os meus negócios não estão caminhando. Estou lá. E a vida está cheirando mal. Senhor, faz 4 dias, está cheirando mal, tá? Faz às vezes 1 mês, faz 1 ano, faz 2, faz quanto tempo que eu estou convivendo com coisas mortas, velhas, que estão cheirando mal? Quantas coisas velhas? Estou ainda falando igual quando há 2, 3, 5, há 10 anos, eu falo do mesmo jeito. Eu tenho as mesmas expressões, não evoluiu nada. Tem uma briga no casamento, ó o vício, o hábito, eu vou tirar a aliança, eu quero divórcio, eu quero separar. Toda vez que alguma coisa não dá certo, porque minha vida não nada dá certo. Mano, a boca é uma semeadura constante, o que sai da sua boca é uma semente violenta, que ela pode ser bênção ou pode ser maldição. Aí tudo começa a não dar certo, alguma coisa começa a não dar certo, eu sabia, estava bom demais, estava esperando o pior. Tem gente que não pode ter um pouquinho de paz, que já começa a se preparar, vai chegar um problema.
vai chegar uma crise, está tudo muito bem. E o que acontece? Problema. O casamento está numa boa, está abençoado. Aí um começa, por conta daquelas crenças que não foram vencidas ainda, que lembra da mãe, lembra do pai, lembra do casamento dos pais, lembra que vivia na autossabotagem. Ah, tá tudo muito bem. Aí um solta uma coisa, a outro já não tem paciência, opa, e bagunça tudo de novo. Por conta de imaturidade. Por conta de escolhas emocionais. Começa a ganhar dinheiro, em vez de organizar a vida, começa a fazer compromisso que eu não poderia naquele momento, não organiza. Não dá um tempo, não dá aquela respirada. Vai lá e tem que usar e gasta, e agora vai virar festa, e faz, mas não pode? Pode, mas tudo no seu tempo, organiza. Não precisa fazer assim. Aí começa a cheirar mal, aí começa a ter as situações desgastantes de novo, aquele estresse de novo, aquela luta de novo, aqueles desgastes internos e externos de novo. Então o Senhor está falando para nós. Falou para o Lázaro, tirem as faixas do Lázaro. O Senhor está falando, tira as faixas de morto da sua vida, da nossa vida. Tira as faixas, tira as coisas velhas, tira as coisas que cheiram mal. Muitos ainda estão carregando roupas de morte, coisas podres, coisas velhas, coisas do sepulcro. Deus quer nos trabalhar num nível elevado, mas não dá. Lázaro foi ressuscitado, o milagre aconteceu, vitórias vão acontecer na sua vida, mas se você continuar carregando faixas de morto, você não vive plenamente. Imagina só, Lázaro foi ressuscitado, e ele continua carregando faixa de morto, olha a caatinga, o fedor da vida dele. Não, mas ele está vivo, mas olha a carniça que está na vida dele. Às vezes a gente está vivendo um tempo novo, mas está carregando, logo, logo vai cheirar. Então tem que tirar. Tem que tirar essas coisas velhas. Deus quer nos fazer maduros, crescendo dia após dia. Olha aqui Mateus 8:3. Então Jesus disse ao centurião, vá. Como você creu, assim lhe acontecerá. Como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Mateus 8:14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela, fala comigo, ela se levantou e começou a servi-los. Então veja, como você creu, assim acontecerá. Se você estava prostrado, você vai se levantar. Quando Jesus chegou, ela se levantou e começou a servi-los. Então ela estava sem Jesus ali, estava deitada, estava prostrada. Mas com a presença do Senhor, ela se levantou e começou a servi-los. Qual é o nosso papel na vida, pessoal? Servir. Quando nos aproximamos de Jesus, nós nos levantamos e começamos a servir. Nós não somos egoístas. Nós não somos pessoas que estão olhando para os meus interesses. Não, são os interesses do reino, os interesses de Deus, os interesses da minha família. Então o casamento, eu não estou feliz, meu marido está difícil, meu esposo está difícil, mas qual é o interesse de Deus? Na destruição da família, de filhos perdidos, filhos que vão carregar para a vida deles esse padrão, vamos separar. Deu ruim, vamos separar. Não está dando certo, vamos dividir, vamos separar. Não, eu sirvo. Ela se levantou e serviu, então eu sirvo. Eu quero a minha família unida, eu quero a minha casa unida, eu quero meu casamento estruturado, porque eu quero filhos estruturados, eu quero que os meus filhos vejam que isso é bênção, porque para Deus é bênção.
Jesus falou, isso é bênção, mas por que então que Moisés deu carta de divórcio? Por conta da dureza do coração de vocês. Porque vocês são difíceis, porque vocês foram incrédulos, porque vocês agiram emocionalmente, vocês não agiram pela fé, vocês não agiram por aquilo que era certo, vocês agiram por aquilo que vocês estavam sentindo. Então nós servimos no trabalho, mas eu não gosto do meu patrão, eu não gosto do meu colega de trabalho, mas você está lá, você serve lá. Você vai ser o melhor lá, você vai servir da mesma maneira, porque seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Ah, porque eu quero estar em tal posição, seja fiel naquilo que está nas suas mãos. O José, de escravo e presidiário, ele se tornou o número 1 do país. Por quê? Porque onde ele estava, ele serviu da melhor maneira possível. Daniel chegou como escravo exilado e se tornou o número 1 do reino. Por quê? Porque onde ele estava, ele serviu da melhor maneira possível. Tanto que eles tentavam pegá-lo e está escrito, ninguém achava nada para pegar. Teve que pegar onde? Na fé dele. Porque não tinha corrupção na vida dele, não tinha conversa errada na vida dele, não tinha coisas imprecisas na vida dele. Aí vão pegar na fé. Porque era um homem íntegro. Então nós precisamos ir para um nível profundo. A palavra sempre vai se cumprir na vida daquele que crê. Como diz aqui em Marcos 9, 23. Se podes, disse Jesus, fala comigo por favor, tudo é possível àquele que crê. Então se você crê, é possível. Se para você é impossível, é porque não está crendo. Então vamos crer que nós cremos nesse Deus do impossível. Novamente, Romanos 15, 13, que foi o primeiro versículo que nós lemos. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Deus da esperança nos enche de alegria. Então, o Deus que nós servimos nos dá paz, nos dá alegria, nos dá segurança. Quando nós confiamos nele, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Então você leva esperança para as pessoas. Tem alguém, uma amiga sua, um amigo seu está passando uma crise no casamento, profissional, a gente dá esperança. Ó, eu estava passando isso também. Você pode também. Aconteceu comigo? Você pode sair dessa também. Eu saí. Ó, você vai se tornando um testemunho. Transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Opa, tem que ter Espírito Santo. Na força carnal, natural, impossível, você não consegue. Ninguém consegue. Mas na força do Espírito Santo, sim. Porque com o Espírito Santo habitando na sua vida, você não consegue falar um palavrão. Você não consegue mentir, você não consegue xingar alguém, você não consegue bater porta, sair batendo pé, você não consegue desesperar, não, porque você tem o Espírito Santo. Então você tem domínio próprio, você serve, você age em amor, você tem paz, você tem equilíbrio, você tem domínio próprio, você tem paciência com as pessoas, você tem segurança, você tem firmeza, sim, não, você não está com medo de desagradar, você não quer desagradar a Deus, o que importa é isso. Se eu te desagradar porque eu te falei a verdade, e você não gostou da verdade, aí é uma situação sua. Mas eu quero agradar a Deus. Eu não posso, como disse Pedro, mas vale desagradar a homens do que a Deus. Então, se é para desagradar alguém, eu vou desagradar você. Por falar a verdade, não por te fazer mal. Porque se eu estou agradando a Deus, eu estou sendo o melhor para você. Como a gente já falou aqui, você quer ser um cônjuge espetacular? Seja o melhor para Deus. Aí você vai ser o melhor marido, a melhor esposa possível. Quer ser o melhor funcionário nessa empresa? Faça como se estivesse servindo a Deus. Faz igual a Marta. Eu vou dar o meu melhor para Jesus. Só que aí ela estava já desequilibrada. Naquele momento não era para servir. Jesus está falando agora, é o momento de ouvir. Ouvir. Porque se eu não ouço a palavra, eu não tenho força, eu não sei lidar.
Se eu não escuto a palavra, eu estou envolvido com isso, com aquilo outro. Não, eu estou fraco, eu vou ficar fraco. Aqui em Hebreus 4:3 diz assim: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Então, se você está prostrado, por alguma razão, porque você deixou de crer, nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Então, quando nós estamos em Cristo, nós entramos nesse descanso. O mundo não entende isso. O mundo não entende como é que a gente tem um monte de situações e não está desesperado. O mundo está desesperado. Por que eu não estou desesperado? Porque eu estou no descanso de Cristo. Ah, mas não tem luta. Vixe, como tem? Tem até mais até, porque a guerra espiritual é mais violenta. Então temos lutas e muitos desafios, mas nós permanecemos no descanso do Senhor. A gente não fica desesperado. A gente tem que confiar. A gente tem que crer. Porque se eu crer, eu verei a glória de Deus. Então se eu crer, eu vou ver a cura. Se eu crer, eu vou ver a libertação. Se eu crer, eu vou viver uma vida poderosa. Se eu crer, eu vou viver uma vida com força. Se eu crer, eu vou ver a manifestação da glória do Senhor. Aí eu te pergunto, como disse Jesus para Marta, você crê nisso? Eu não te disse que quem crer em mim, mesmo que ele morra, ele vai viver. Mas aquele que está vivo, viverá eternamente, não morrerá. Você crê nisso? Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Volte a acreditar na palavra. Entre no descanso do Senhor. Nós precisamos desse entendimento. Tire as roupas de morte. Tire aquilo que é velho da sua vida. Tire os achismos, tire os desequilíbrios, tire tudo aquilo que você vê, que amarrou, que tem amarrado, que tem impedido você de fluir. Tire as roupas de morte. Acredite nisso. Dias bons, dias incríveis estão chegando na sua vida. Acredita nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acredite que hoje o poder do Senhor vai tocar na sua vida, vai se manifestar na sua vida. Acredite nisso, aquilo que você está vivendo. Creia que vai acontecer na sua vida, você precisa crer. Que vai acreditar em você, que vai acontecer em você e através de você. O milagre aconteceu na vida de Lázaro e através de Lázaro nós somos impactados hoje. Através daquilo que aconteceu na vida daquele homem, nós somos impactados hoje. Então creia. Creia na fidelidade do Senhor. Eu não disse que se você cresce, veria a glória de Deus. Então creia, você vai ver a glória de Deus. A nossa qualidade de vida é determinada por aquilo que nós acreditamos. Então analisa o que você tem acreditado. Analisa as coisas que você tem falado. E você vai analisar o tipo de vida que você está vivendo. Nada é por acaso, pessoal. Nada é por acaso. Tudo tem uma causa e efeito. Se coisas estão fluindo bem, é porque eu tenho acreditado nas coisas da palavra. Se coisas têm indo mal, eu não tenho acreditado, eu tenho acreditado em alguma mentira. Porque eu não fico sem acreditar em nada. Ou você acha que aquele povo que fala, não, eu não acredito em nada. É impossível. Nós sempre acreditamos em alguma coisa. O ateu, ele acredita em alguma coisa. O ateu não é uma pessoa que não tem crença. Ele simplesmente acredita que não existe. Não tem como não existir uma crença. Tudo é uma fé. Tudo é uma fé. Se você não acredita na cura, é porque você acredita que a doença é mais forte. Se você não acredita na restauração do casamento, é porque você acredita que o casamento já acabou mesmo. É uma crença, é uma fé. Se você não acredita que Deus pode te abrir portas,
e te colocar numa condição poderosa, porque você acredita que você sempre vai ter um teto. Você nunca vai romper, que você nunca vai sair daquele ponto, daquele lugar. Tudo é uma fé. Tudo é uma fé. Eu não disse que se você cresce, veria a glória de Deus. Busque a glória de Deus hoje. Acredita, fala com Ele agora. Fala com Ele: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Volte a acreditar na palavra. Volte a acreditar na palavra. Se você está se sentindo infeliz, sem avanços, é porque você deixou de acreditar na palavra. Vamos ouvir, o que a voz do Senhor está falando? Decida entrar e ficar no repouso do Senhor. Nós, os que cremos, permanecemos no descanso dEle. Nós, os que cremos, você pode dizer isso: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, eu estou no descanso do Senhor, eu estou no repouso do Senhor. Deus vai fazer, pessoal, não pensem no como. A Marta estava muito preocupada em como que o Senhor vai fazer. Faz 4 dias, Senhor. Eu já não disse que você tem que crer para ver a glória de Deus? Então não fica pensando, faz 4 dias, Senhor, já está consumado, o negócio já está fedendo, já está estragado, já não tenho o que fazer nesse relacionamento, já não tenho o que fazer nessa condição, o prazo já acabou. Confia, pessoal. Confia. O que a gente perde? Em confiar? Nada. Mas a gente deixa de ganhar tudo, a gente deixa de receber tudo. A gente pode perder muita coisa por acreditar em mentiras. A gente perde a nossa vida, a gente perde a nossa família, a gente perde a nossa salvação. Então acredita. Deus vai fazer. Deus vai fazer na sua vida, eu não sei como, mas Ele vai. Porque Ele não me diz, quais são os planos de Deus. Ele simplesmente fala: confia. Tudo é possível aquele que crê. Então eu vou confiar, porque eu creio no Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas a minha função aqui não é descobrir como vai fazer, é confiar no Senhor. É estar no descanso do Senhor. É entender que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, se eu amo o Senhor, tudo vai cooperar em meu bem. Eu estou feliz pelo Lázaro estar assim. Está feliz por ele morrer, Jesus? É, para que a glória se manifeste de uma forma ainda maior. Então, Deus está na sua vida. E Ele está feliz por você estar passando por tal situação. Porque aí o nome dele será glorificado, você vai ficar mais forte ainda. E você vai ser um canal de bênção ainda maior na vida das pessoas. E Deus vai poder te usar ainda mais poderosamente. Porque é o que nós já falamos. Uma cura seria uma bênção, mas uma ressurreição é outra história. Uma coisa, uma briguinha, eu posso resolver. Mas algo profundo, num relacionamento, coisas velhas, aí é só Deus que pode fazer. Uma dívida, se eu trabalhar bastante, fizer umas horas, às vezes eu consigo pagar, é uma coisa. Algo que é impossível. São valores surreais, como nós já vimos diversas vezes. Aí é para a glória de Deus. Porque aí fica evidente, eu não tinha jeitinho, não tinha como fazer, não tinha o meu jeito, não tinha o meu amigo, não tinha eu dando um nó em goteira, não, só Deus, só por Deus. Então Deus quer fazer, pessoal, apenas creia nele, volte a acreditar no que a palavra diz, volte a acreditar no que o Senhor disse para você, confie nele. Jesus amava Lázaro, pessoal, no entanto, ele ficou mais 2 dias. Jesus te ama, por isso que ele não vai fazer no seu tempo. Porque Jesus quer trabalhar coisas profundas em nós. O Senhor quer trabalhar coisas profundas nas nossas vidas. Porque se depender de nós, a gente quer alívio imediato. Mas Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele. Ele não quer que você só ouça os testemunhos dos outros. Ele quer que você dê os seus testemunhos. A gente não pode ficar buscando alívio imediato. Vou passar um anti-inflamatório, um gelinho aqui. Não, Ele quer profundidade, Ele quer coisas grandes.
Então tira a pedra. Tira a pedra da sua vida, tira a incredulidade da sua vida. A primeira coisa que as irmãs dele, de Lázaro, fizeram foi o quê? Foi buscar Jesus. Fala para Jesus. Fala para Jesus. Primeira coisa que eu tenho que fazer numa situação, eu vou passar para Jesus isso. Senhor, é com o Senhor agora. Eu vou crer, Senhor, eu vou crer, eu vou viver esse milagre. Então creia. Creia e você viverá este milagre. Creia nisso em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. Creia. Coloque nas mãos de Deus. O que você está vivendo? O que você está passando? Coloque nas mãos de Deus. Senhor, eu creio no Senhor. Ah, mas e se? Faz 4 dias. Ao racionalismo. Ao racionalismo. Vamos voltar lá? Tentaram matar a gente. Vamos voltar lá? Para morrer também? Não. Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Lembra dessa passagem? Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Deus não quer a sua morte, Deus não quer o seu fracasso, Deus não quer a sua derrota, Deus quer a sua vitória, Deus quer o seu sucesso, Deus quer o seu testemunho, Deus quer que você esteja em lugares altos. Mas eu preciso crer, tudo está relacionado à fé, pessoal. Tudo é fé. Tira a pedra, tira a incredulidade, coloque nas mãos do Senhor, confie no Senhor, creia e você viverá esse milagre. Se você crer, você viverá. Se você não crer, você não viverá. É isso que o Senhor está falando. Se eu crer, eu verei a glória de Deus. Se eu não crer, eu não verei a glória de Deus. Jesus chorou por conta disso, por conta de incredulidade. Então chega de falar que crê, mas não crê. Marta falava que cria, mas não cria. Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar, mas lá na frente, lá no último dia. Não. Chega de falar, eu creio. A gente está falando muitas vezes igual o pai do menino endemoniado lá. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Vamos romper isso, pessoal, em nome de Jesus. Vamos, chega desse velho padrão, chega de drama, chega de incredulidade. Você vai viver e vai ver, vai apalpar a glória de Deus. Apenas fique com o que Ele falou. Eu não falei, eu já não te disse. Jesus falou já, Ele falou a segunda vez. Eu não te disse, ô Marta, eu já não te disse, então Deus já disse para nós, fique com a palavra dEle. Ah, mas eu não te falei? O Senhor já falou. O Senhor já falou, então fique com o que Ele falou. Então eu peço agora que neste momento, aquilo que você talvez chegou aqui angustiado, talvez você chegou aqui aflito com alguma situação, que você se levante, que você faça como o Senhor, que você olhe para o céu e fala, Senhor, obrigado, porque eu creio, porque o Senhor sempre me responde, e eu creio, meu Deus, eu acredito no seu poder na minha vida, eu não vou mais viver, meu Deus, como aqui a sogra de Pedro, eu estava aqui prostrado, deitado, não, eu vou me levantar. Eu vou me levantar, eu vou servir, eu vou me levantar, eu vou reagir, eu vou lutar, eu vou usar a fé, eu vou usar as armas espirituais, eu vou usar aquilo que está nas minhas mãos, esse poder que está nas minhas mãos. Tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê, é possível para você. Então, eu quero que você agora, que você fale com Deus, que você declare a sua vitória, que você diga, eu não aceito, meu Pai, carregar mais essas faixas de morto, eu não aceito mais carregar essas mentiras, eu não aceito mais carregar esses velhos padrões. Se você não lutar, quem vai lutar por você? Se você não reagir, quem vai reagir por você? Tudo é possível àquele que crê. Se eu crer, eu não consigo te ajudar. Se você crer, você não consegue me ajudar. Eu tenho que me ajudar, você tem que se ajudar, você tem que se levantar, você tem que reagir e tirar as pedras das mentiras, do jeito de falar errado, da maneira errada de levar a vida, da maneira errada de falar, de resolver os problemas. Eu preciso mudar. A pedra quem tira sou eu, o milagre quem faz é Deus. Ali todo mundo podia tirar a pedra, mas ninguém podia ressuscitar. Jesus também podia empurrar a pedra, mas Ele podia ressuscitar. Mas Ele falou, não vou. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O que eu não preciso fazer, eu não vou fazer.
Deus não vai aqui falar para eu fechar a boca, Deus não vai vir aqui e me impedir de gastar, Deus não vai vir aqui e me fazer ser um marido decente. Não, isso quem tira a pedra sou eu. Isso quem faz sou eu. Então volte a acreditar na palavra. O que a palavra diz em relação a esse problema, a essa situação, a esse comportamento? O que a palavra diz? Vai para a palavra, não vai para aquilo que eu estou falando, ou aquilo que alguém está falando, vai para aquilo que está na Bíblia. Se aquilo que está na Bíblia é o que eu estou falando, então segue isso. Se é o que está na Bíblia, então faça isso. Você quer fazer alguma coisa, está baseado na Bíblia? Então segue, vai embora, vai que vai dar certo. Mas você está vendo algo na Bíblia e você está fazendo o oposto, tenha certeza de uma coisa, não vai dar certo. Então creia, pessoal. Creia em nome do Senhor Jesus. Levante-se agora, em nome do Senhor Jesus. Não permita mais que a incredulidade, não permita mais que a falta de fé, de foco na coisa certa tome conta da sua vida. Permita mais, não permita que o desespero, o descontrole, não permita mais que os medos, não permita mais que a insegurança, não permita mais que palavras negativas, pensamentos negativos, sentimentos negativos tomem conta da sua vida. Não permita mais esse roubo na sua vida, em nome de Jesus. Creia que você terminará este ano pensando, falando e vivendo de uma forma diferente. É o que eu falei ontem no trabalho dos homens. Você vai entrar em 2025, modelo 2025. Você não vai entrar em 2025, modelo 2024, 2023, 2020, 2015. Você não vai entrar no ano novo vivendo com a mesma cabeça, falando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito que pensa 10, 15, 20 e 30 anos. Em nome de Jesus. Entre 2025, modelo 2025, cabeça nova, mente nova, resultados novos, fé nova. Não termine esse ano da mesma maneira. Não aceite fazer isso com a sua vida. Lembra que Deus não envelhece, mas eu envelheço. Deus não perde tempo, mas eu posso perder muito. Então creia nisso, creia, você não está aqui para brincar com a sua vida. Você não está aqui para sair a mesma pessoa. Você não está aqui para ter os mesmos resultados de amigos, de mundo, de pessoas, de parentes, familiares, não. Você está aqui para fazer a diferença. Jesus falou, você é sal, você é a luz. Então você faz a diferença, você marca a vida das pessoas, você tempera a vida das pessoas, você mostra que a vida tem graça, que a vida tem alegria, você mostra que a vida não é só o desespero, a aflição, a angústia. Não, a vida é uma bênção, com lutas, com desafios, mas a vida com o Senhor é uma vida de paz. A gente leu no comecinho, uma vida de paz. O Deus da alegria, o Deus da esperança e alegria vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Então, o Deus que nós servimos é um Deus de paz e de alegria, pessoal. Então, não existe crente, não existe um verdadeiro cristão que não sorri para ninguém, que é amargurado, que é infeliz, que só fala de problemas. Não, esse não. O verdadeiro cristão é como Jesus. Lembra de Jesus? Tomé era o crítico, Judas o traidor, Pedro o impulsivo. Mas Jesus, nós vemos ele feliz, nós vemos ele disciplinado, nós vemos ele orando, nós vemos ele ajudando as pessoas, nós vemos ele não se importando com a opinião das outras pessoas, que ficava lá enchendo a paciência dele, criticando, não pode isso, não pode aquilo, quem pode perdoar pecados? Porque você curou no sábado. Se gostasse mesmo, teria curado igual fez com o cego. Você vê Jesus respondendo a alguma dessas pessoas? Não. Um cristão não perde tempo com crítico. Um cristão não perde tempo com gente invejosa. Um cristão tem propósito. Um cristão tem algo maior na vida dele. Um cristão está ajudando, está servindo, está sendo bênção. O outro quer ser maldição, eu vou ser bênção. O outro quer pesar o ambiente, eu vou aliviar. O outro quer falar de problema, eu vou falar coisa boa. Eu vou falar da fé. Mas parece que você não tem problema. Tenho, mas eu não preciso te expor. Eu não preciso te contar. Eu não preciso esperar você me perguntar,
E aí, está tudo bem? Então, vou te contar aqui meu problema. Não. O cristão não faz isso. Ele luta, ele vence, porque ele tem um Deus que luta as batalhas. Eu faço a minha parte e Deus sempre vai fazer a dele. Então creia nisso, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença. E com uma palavra poderosa como essa, Senhor, nós cremos, como o nome deste culto, volte a acreditar na palavra. Nós acreditamos, Senhor. Nós acreditamos nesse Deus poderoso, nesse Deus que tem, meu Deus, que faz aquilo que é mal virar bênção, meu Pai. Como disse José, vocês tentaram o mal contra mim, mas o Senhor transformou em bênção, para que muitos possam ser abençoados. Então todas essas situações que eu estou vivendo se tornarão em bênção, para que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. E eu creio, meu Pai, nas mudanças, eu creio nas vitórias, nas restaurações. Eu peço, inclusive, que você pegue o seu propósito e que você levante aos céus e que você apresente e que você diga: Senhor, eu creio em cada uma dessas mudanças. Eu confio no Senhor, meu Deus. Eu declaro respostas, eu declaro mudanças, eu declaro livramentos, eu declaro restauração, meu Pai. Eu declaro restauração na minha vida. Eu declaro portas abertas, eu declaro crescimento, eu declaro progresso, eu declaro união, eu declaro bênçãos. Eu peço agora que neste momento você estenda profeticamente para a direção do lugar que você precisa de vitórias, seja a sua casa, seja empresa, seja um escritório, seja um lugar que você precisa de um documento, de uma venda, de alguma coisa, que você estenda e declara: eu quero, meu Pai, eu declaro aquelas dívidas pagas, eu declaro, meu Pai, aquele suprimento na minha vida, eu declaro aquela casa um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de união, eu declaro, meu Deus, aquela empresa um lugar de prosperidade, um lugar de vitórias, meu Pai, de grandes testemunhos. Eu declaro, meu Pai, que na minha vida a sua palavra seja o meu norte, seja o meu guia. A sua palavra é o meu guia. Então onde eu for, eu serei abençoado. Onde o Senhor me indicar para ir, eu serei abençoado. Eu creio na sua palavra, eu creio na sua palavra, e por crer na sua palavra, eu tenho a certeza das vitórias, meu Pai. Eu declaro portas abertas, eu declaro fluidez, eu declaro corações transformados, eu declaro, meu Deus, coisas que estavam paradas e travadas, eu declaro a manifestação do seu poder na vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. E eu quero que você faça como Jesus, agradeça. Senhor, obrigado. Como disse Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. Obrigado porque o Senhor sempre me ouve, o Senhor me ouviu hoje. Eu creio, meu Pai, na manifestação do seu poder. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado pelas vitórias, obrigado pelas portas abertas, obrigado pelos livramentos, obrigado pelas restaurações, obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado pelo equilíbrio, obrigado, meu Deus, pela sabedoria, obrigado, meu Deus, por estar aqui, por crescer, obrigado pela oportunidade, obrigado, Senhor, por não desperdiçar a minha vida, obrigado, meu Deus, por não agir mais da maneira antiga, não carregar mais faixas velhas, fedorentas, meu Pai, mas obrigado, porque o Senhor tem me ajudado a tirar as pedras, a tirar as faixas. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor estar aqui me ajudando a abrir os meus olhos, meu Deus, para abrir o meu entendimento, Senhor, e eu creio nesse Deus Todo-Poderoso que me coloca a paz no coração, que me coloca o Espírito Santo na minha vida, que eu não seja apenas cheio do Espírito Santo, mas que eu permaneça assim. Porque muitas vezes as pessoas vendem, entregam a paz delas de uma forma tão barata. Uma provocação já é motivo para descontrole, para lançar uma palavra negativa, uma palavra estúpida, ignorante. Não, a nossa paz vale ouro. Não entregue a sua paz. O Espírito Santo é um tesouro. É um tesouro. O reino de Deus é comparado a um tesouro, que você vende tudo para comprar aquele tesouro, para comprar aquele terreno que naquele lugar tem um tesouro. O reino de Deus é como uma pérola muito preciosa, que você vende tudo para ter aquela pérola, aquela joia. Então a presença do Espírito Santo, a paz,
do Espírito Santo é muito cara, muito valiosa. Então não despreze, não abandone, não coloque os seus olhos em situações, em problemas. Coloque os seus olhos, o seu coração em Deus e você verá o poder dele na sua vida em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra, obrigado pelo dia, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado. Eu peço que o Senhor fale profundamente em cada coração, que ninguém saia da mesma forma, mas que saiam todos renovados, cheios do Teu Espírito, já com o foco certo. O que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, não uma criança, mas um homem faz o que é necessário, o que é preciso. Um adulto, ele não fica pensando, eu gosto ou não gosto, está difícil ou está fácil, ele faz o que tem que fazer. Então eu não falo, mas e se? Não tem e se. Deus falou, Deus vai cumprir. Eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Mas está difícil, então, mas Deus vai me dar a graça para fazer. Mas e se eu não conseguir? Não tem essa. Com Deus vai dar certo. Então eu vou rebater cada mentira com uma verdade, que é a palavra de Deus. Porque se eu não acredito na palavra, eu estou acreditando em mentiras. Então saia daqui hoje com essa decisão. Eu acredito na verdade, eu volto a acreditar na palavra de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Muito obrigado por tudo, amém? Amém.